Graça e paz novamente, né? Estamos de volta aqui para compartilhar com vocês, continuar compartilhando, aliás, e agora nós vamos meditar um pouco aqui no capítulo 18 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 18, que é quando acontece a visita de Jetro, o sogro de Moisés. Ele vai visitá-lo, e tem aqui algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Êxodo capítulo 18, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Vamos orar mais uma vez? Santo, soberano Senhor, Deus altíssimo, Deus criador de todas as coisas, queremos te pedir mais ainda para este momento, para este culto, Deus, que o Senhor nos abençoe com a compreensão da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, nos concedendo a graça de receber a revelação daquilo que está nesse texto. Fala conosco, meu Deus, fala com a tua igreja, fala com quem está conectado agora neste canal, com quem teve acesso a este link, que seja edificado também para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Irmãos, ouvintes, pessoas que estão agora aí porventura conectadas nesse canal, esse episódio é quando Moisés já tinha saído do Egito com o povo. Eles já estavam há algum tempo caminhando por aquele deserto, e Jetro, ele toma a decisão de levar os filhos de Moisés. A gente descobre agora porque nos capítulos anteriores a gente nem sabia que Moisés não estava com a sua família. Aqui fica revelado que a esposa e os 2 filhos, na verdade, elas retornaram para a casa do seu pai, porque Moisés mandou, está escrito aí. Moisés mandou de volta, e o texto diz que o pai lá recebeu a filha com os seus netos. Interessante é que talvez esse episódio esteja relacionado com o capítulo 4 do mesmo livro, que é quando, na ida para o Egito, Moisés parando para dormir em uma pousada, uma estalagem, em um determinado local, o Senhor fica muito irritado com Moisés, a ponto de querer matá-lo. Zípora entra na situação e ela faz, segundo ali o que a gente entende, aquilo que Moisés deveria ter feito. Ela faz a circuncisão no filho mais velho ali, na criança, e a ira de Deus se afasta, e depois termina. A gente não sabe se a partir daquele episódio, se Moisés manda de volta a mulher com essas crianças. Mas eu queria aqui meditar com vocês, trazer alguns pontos aqui interessantes para a edificação da sua vida, da igreja. Conversando com Yara hoje sobre esse texto, e eu até fiz uma meditação hoje pela manhã, nessa mesma passagem que eu vou comentar agora,
E eu cheguei à conclusão que filhos são como marcos. Filhos são marcos na nossa vida. Filhos têm grande importância. Quando Moisés, ele fugiu do palácio de Faraó e foi parar nas terras de Midian, porque ele acabou se tornando ali um criminoso, ele cometeu um crime. E agora a sua vida agora estava debaixo de uma ameaça de morte. Ele foge e ele é acolhido na casa de Jetro. Estando lá, ele acaba casando com uma das filhas de Jetro. E quando nasceu o primeiro filho, ele dá o nome de Gerson. Interessante é que ele coloca um nome naquela criança, e aí é por isso que eu digo que filhos são marcos, né? Eles marcam a nossa história, marcam determinados períodos da nossa vida. Ele coloca assim: olha, o nome dessa criança aqui, toda vez que eu olhar para essa criança, ela vai me fazer lembrar que eu sou um forasteiro em terra alheia, de que eu não faço parte dessa terra aqui. Eu estou aqui por causa de uma circunstância, eu estou aqui por causa de uma situação, mas aqui não é meu lugar. Eu estou vivendo aqui um tempo, uma temporada, eu estou de passagem. Interessante é que Moisés tinha essa convicção no coração dele. Moisés não estava ali morando de forma definitiva. Ele sabia que aquela terra não era a terra dele. Ele sabia que ele tinha uma pátria, tinha uma promessa de Deus para a vida dele. E eu quero aplicar esse texto, querido, à nossa vida aqui, a nossa curta passagem pela terra. Algumas pessoas vivem como se a terra fosse o seu endereço definitivo, como se fosse a sua morada eterna. E a gente sabe que a nossa vida aqui é muito curta, querido. Eu tenho um conhecimento, eu tenho uma convicção que eu apenas aqui sou um forasteiro. Eu sei que daqui a pouco a minha vida ela vai chegar ao fim, e que por fim eu vou para onde a palavra de Deus me diz que eu vou. E eu creio naquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu creio que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele me fez filho de Deus e co-herdeiro com Cristo das boas promessas do Senhor. Então eu sou apenas um forasteiro. Então, as nossas construções aqui, elas são passageiras. A nossa vida aqui é passageira. Quando nasce o segundo filho, ele dá o nome de Eliezer. Interessante que ele coloca o nome dessa criança Eliezer, por quê? Porque ele fala assim: olha, o Deus dos meus antepassados foi o meu ajudador e me livrou da espada de Faraó. Moisés, quando ele fugiu da casa de Faraó, do palácio ali, quando ele fugiu do Egito, penso eu que ele sabia que Faraó tinha poder, tinha influência para lhe fazer mal. Faraó poderia inclusive pegar ali alguns dos seus melhores soldados, uma equipe de investigação, procurar saber do paradeiro dele e poderia tirar a vida de Moisés. Mas Moisés então entende, ele fala assim: olha, o Deus dos meus antepassados tem sido o meu ajudador, e ele me livrou da espada de Faraó. Se eu cheguei aqui, se até aqui eu estou com vida, eu estou com vida não é por causa da minha sagacidade, não é por causa da minha esperteza, não é por causa da minha força, não é por causa do meu dinheiro. Até dinheiro ele não tinha, no caso dele não tinha dinheiro, mas ele entende que Deus estava guardando a vida dele. Ele tinha chegado onde chegou porque Deus era o seu ajudador. Isso é fruto de um coração grato, um coração que reconhece a mão de Deus que está guardando. E eu penso que é esse sentimento, igreja, que deve brotar em nosso coração. Não é pela sua força, não é pela sua inteligência, não é por aquilo que você sabe, mas é porque Deus tem sido com você até aqui, homem, mulher, família. Deus tem guardado a você. Agora, no versículo 5, quando Jetro, interessante que ele fica sabendo de tudo que Deus fez pelo povo de Israel. Eu não sei como é que chegou a notícia, o fato é que a notícia chegou lá em Midian.
E ele, em dado momento, ele resolve ir atrás de Moisés. E lá no versículo 5 tem algo interessante, diz assim: Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés, que estavam na casa do pai. O que a gente pode aprender com esse versículo? Irmãos, família é para estar junto. Moisés, até então, o libertador de Israel, ele não estava na companhia de sua esposa e de seus filhos. Ele tinha mandado retornar para a casa de Jetro, mas chegou um momento que Jetro ele vai visitar, e Jetro entende que esposa é para estar do lado do esposo, e que os filhos é para estarem ao lado de seus pais. Irmãos, por que Deus registrou isso? Por que Deus permitiu essa informação ser registrada? Porque tem uma importância dentro disso aí, tem um princípio dentro disso aí. É que fazendo a obra de Deus, a família tem que estar unida, a família tem que estar junta. Então, Deus não permitiu que Moisés seguisse deixando para trás uma esposa e 2 filhos. Então a gente precisa entender que há uma importância, há um princípio dentro disso aí. A família foi Deus, é algo que Deus criou. Nós ouvimos aqui o relato da Vanessa, e é realmente um relato muito triste, de saber que um pai, ele tirou, o esposo tirou a vida da própria esposa, e ainda fez a atrocidade, cometeu a insanidade de fazer o que fez com o filho, ou é filha, eu não sei, é filho. Então uma família destruída. Família tem que caminhar junto, meu irmão. Então, se você está ouvindo essa mensagem, e de repente, você, homem casado, mulher casada, você filho, filha, e vocês não estão em consonância, vocês não estão em união, vocês não estão em unidade, é preciso olhar para esse texto, parar e pensar, repensar a trajetória, repensar o que está sendo feito, e ver se de repente não estão contra aquilo que Deus ordenou. Então o Jetro vai levar a esposa e dizer: olha, aqui é teu, aqui é tua mulher, aqui são teus filhos, eles devem ficar com você. Nenhum sucesso no trabalho, nenhum sucesso profissional vale a pena se a família está separada. O que é que a gente aprende mais com esse texto? No versículo 6, Jetro ele encontra o povo acampado perto do monte de Deus, mas o texto diz o seguinte: Jetro, versículo 6, havia mandado um recado a Moisés, dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Esse texto aqui aponta para o seguinte: ele já estava lá, ele encontra o povo acampado, mas ao que tudo parece aqui, Moisés ele estava mais para dentro, estava mais no centro do povo, e alguém para ele: pois não, quem é o senhor? O que é que o senhor quer? O senhor vem de onde? Está indo para onde? Quem são essas pessoas que estão acompanhando? É nesse momento que ele fala assim: não, eu sou Jetro, eu sou sogro de Moisés, e eu estou aqui com a mulher dele, e eu estou com seus filhos. Diga a ele que eu vim trazer a mulher e os filhos. O que é que a gente aprende com esse texto? O zelo de saber quem está se aproximando de nós. Se você ler o capítulo anterior, o 17, vocês verão que houve um conflito com os amalequitas, e ali naquele deserto eles foram atacados pelos amalequitas. Alguns ficaram para trás, e eles sem vigiarem a situação, muitos perderam a vida. Só que agora parece que eles aprenderam a lição. Então o estranho se aproxima e alguém para: assim, quem é você? Para aí. O que é que você quer? Você vem de onde? Deseja falar com quem? Então alguém vai lá. Então Jetro não vai, ele não tem acesso a Moisés diretamente.
Mas ele é parado e ele manda um recado, só diga que é Jetro, o sogro dele, e que eu não estou sozinho, eu estou com a esposa dele, com os seus filhos. E o pessoal vai, dá o recado. No próximo versículo é quando diz o seguinte, versículo 7. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Então ele sai e vai verificar se aquela pessoa é realmente Moisés, ou aliás Jetro, e ele reconhece como sendo o seu sogro, e há toda ali uma calorosa recepção. Amado, eu quero ainda aplicar o seguinte: a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado de saber quem são as pessoas que se aproximam de nós, quem são as pessoas que vão entrar na nossa intimidade, quem são as pessoas que vão estar próximas a nós. Porque da mesma forma como ele falou que era Jetro, e foi constatado que era, ele poderia ser uma amalequita, ele poderia ser uma outra pessoa, ele poderia ser uma pessoa com outras intenções no coração. Então ele para, ele manda um recado, e Moisés vem checar se aquela situação, se ele é realmente quem ele era. Então nós temos que ter essa atitude, esse zelo, por saber quem são as pessoas que vão estar próximas a nós. Quando Moisés recebe ele, o texto diz que ele abraçou, ele beijou. Que bom que não tinha pandemia naquela época, que não tinha vírus. Então podia fazer essa recepção calorosa, né, de abraçar, de se curvar e de beijar. E aí Moisés, eu fico observando que diz que eles perguntaram uns aos outros como eles estavam. Como é que está você? Eu estou bem, e você está como e tal? E depois de saberem como estavam cada um, o texto diz que ambos entraram na tenda de Moisés. Agora eles vão entrar para o recinto, que é mais íntimo. E lá dentro da tenda, o sogro, ele certamente começa a fazer perguntas, ele está interessado em ouvir as experiências de Moisés no que se referia ali à saída dele com o povo do Egito. E eu creio que a gente precisa, aliás, a gente tem algo a aprender nesse texto aí. No versículo 8 diz assim, versículo 8: ele contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Irmãos, olha só que interessante. Contando o que realmente importa. Moisés, na oportunidade que está tendo com seu sogro, que era sacerdote de Midian, a gente leu lá em cima no versículo 1, provavelmente eles sentaram e Moisés começa a relatar toda a experiência vivida por ele e pelo povo, desde quando saiu do Egito, como Deus com o seu braço forte livrou o povo de Israel de Faraó e dos egípcios. Irmão, o que é que tem de interessante nesse texto? Eu quero ler ainda 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim. Aqui é Paulo ensinando a Timóteo, seu filho amado na fé, seu pupilo. Ele fala assim, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pregue a palavra, fale do amor de Deus, fala da sua obra, fala dos seus feitos, fala daquilo que Deus está fazendo na sua vida, Timóteo. Não deixe de pregar, pregue a tempo, a fora de tempo, a todo tempo, fale de Deus para as pessoas. E isso vai causar um impacto, e isso vai surtir efeito. Jetro, ele
Ele é recebido por Moisés e Moisés começa a falar. Irmão, eu fiquei pensando, meu Deus, como tem pessoas, como tem cristãos, e eu sei que tem cristãos assim, que você senta com ele, irmão, a pessoa vai falar de Netflix, da última série que está passando na Netflix, ele vai falar do campeonato Série A, B, C, vai falar do jogo do Flamengo, vai falar que o Vasco não tem título, vai falar que o Palmeiras não tem mundial, vai falar que, eu não sei, ele vai falar de futebol, ele vai falar de política, ele vai falar de bolsa isso, bolsa aquilo, mas de fato ele não está falando da coisa mais importante que um crente deve falar. É contar as suas experiências, é falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por quê? Porque infelizmente algumas pessoas são vazias de experiências com Deus. Elas não têm vida com Deus, elas não têm testemunho. Como vai pregar se não sabe o que pregar, se não viveu, se não tem história para contar? Diferentemente, Moisés tinha história e ele está enchendo o coração do seu sogro com histórias que ele viveu com Deus até aquele momento. Dentro daquela tenda, Moisés teve a oportunidade para contar a Jetro toda a sua experiência vivida até ali. Irmão, aquele homem vai sair daquela conversa tremendamente impactado. Ele vai sair transformado. Jetro chegou uma pessoa naquele acampamento. Quando ele sair de lá, ele vai sair outra pessoa. Jetro chegou ali com algumas convicções, mas depois da experiência de ouvir, porque ele conheceu dois Moisés. Se você parar para pensar, Jetro conheceu o Moisés que tinha primeiro fugido do Egito, que tinha se envolvido num crime, que tinha tirado a vida de uma pessoa, foi acolhido na casa de Jetro, passou 40 anos trabalhando ali como cuidador de rebanho, do rebanho de Jetro, mas Moisés não tinha muita experiência para contar. Moisés não tinha vida com Deus ainda. Só que quando Moisés sai da casa de Jetro, depois de 40 anos, e ele vai para o Egito, e ele vive em um curto período de tempo, pode assim dizer, Moisés, ele foi cheio de experiência, estava repleto de histórias, e essas histórias, ele disse assim, eu não posso ficar com minha boca fechada, porque quem tem vida com Deus, querido, ele abre a boca, ele fala daquilo que ele viveu com Deus. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quem não fala de Deus, eu entendo, porque não tem Deus na vida dele. Mas aí, você não pode ser um chato, né? Porque tem um xiita e tem um crente chato. Que você tem que ter sabedoria para falar do amor de Deus, senão também as pessoas não vão querer te ouvir. Então não seja um crente chato. Agora só que, para não dizer que não falou das lutas, no versículo 8 ainda, na parte B, diz assim: Moisés, ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinha passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Ô irmão, vou falar uma coisa para você aqui. Eu admiro Moisés na sua atitude. Ele vai falar do que Deus fez, do braço forte do Senhor, de como ele tratou Faraó e os egípcios, mas ele contou também das lutas que ele havia passado juntamente com o povo, das dificuldades, mas que Deus as livrou, Deus livrou eles de todas elas. Irmão, isso é transparência, isso é não pintar um falso retrato da vida com Deus. Porque muitas vezes a pessoa ela quer passar uma imagem que na verdade não é a realidade da vida dela. Ela quer passar uma imagem muitas vezes de santarrão, eu sou o cara que eu tenho vida com Deus e é só vitória, igual aquela música, agora é só vitória. Tem luta, irmão, tem dificuldade.
E Moisés está falando para o sogro: ó, meu sogro, Deus é poderoso, eu experimentei isso, eu vi ele com um braço forte abrir o mar vermelho, eu vi ele mandar as pragas no Egito, Faraó pereceu ali, e eu vi o povo do Egito se dobrar. Agora tem uma coisa, irmão: caminhar com Deus tem dificuldade, tem luta. Agora também tem outra coisa: Deus, ele nos livra de todas elas. A gente passa pela luta, mas a gente passa dando glória a Deus, e Deus, ele vai nos livrando na luta, e da luta Deus vai nos dando vitória. Então é isso, é ser transparente, é ser sincero, é saber que nós não somos super-homens, nós não somos super-heróis. Super-heróis tem na Marvel, super-heróis tem lá no gibi, super-heróis tem lá em Hollywood. Nós não somos lá o camarada, como é que é? Thanos, né? Nós não somos super-heróis, nós somos feitos de carne, de osso, nós somos feitos de alma e de espírito. Nós nos entristecemos, nós choramos, nós nos alegramos, nós passamos por crises, nós temos um corpo que é perecível, por enquanto é perecível, e nós enfrentamos muita luta. Agora quando? Agora eu quero aprender aqui, eu quero compartilhar a reação de Jetro diante daquela história, porque Moisés falou das vitórias, mas Moisés falou também das lutas. Agora veja a reação de Jetro quando ouve tudo aquilo. Versículo 9 diz assim: Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel, ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Jetro se alegrou de que forma? Um pouco. Não, o texto diz que ele se alegrou imensamente quando ouviu tudo de bom. Mas espera aí, mas Moisés não falou só coisas boas. Moisés falou de lutas, Moisés falou de dificuldade, Moisés falou dos apuros que passou naquela caminhada. Mas o texto está dizendo que Jetro se alegrou ao ouvir tudo de bom. Você sabe o que é que eu aprendo com esse texto? É que Jetro, ele tinha a capacidade de criar um filtro. Disse: ó, eu vou ouvir coisas boas, aliás, eu vou ouvir coisas ruins, mas eu também vou ouvir coisas boas. As coisas ruins entram aqui e saem pelo outro lado. As coisas boas entram aqui e eu deixo descer para o meu coração. E eu vou me alegrar imensamente pelas coisas boas que eu estou vendo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um lado da vida que é um lado bom. Tem pessoas que são pessimistas. Tem pessoas que só enxergam as dificuldades. Tem pessoas que só enxergam os prejuízos. Eu estava perguntando com Yara, eu falei: Yara, nesses 4 anos e 7 meses que nós moramos aqui, quase 4 anos e 8 meses, a gente teve apuros, passou por apuros? Sim, passamos por muitos apuros. Mas teve coisas boas? Ela disse: muitas coisas boas. Eu caí da escada, eu tive que ser socorrido pela SAMU, eu escapei da morte. A mulher falou assim: olha, o senhor, esse tipo de acidente, dificilmente a pessoa escapa dele com vida, ou então com sequelas terríveis. Mas a boa mão do Senhor me livrou daquele apuro. Yasmin quase foi eletrocutada. Nós perdemos uma cadelinha. Houve doenças. Nós passamos por sérias dificuldades, mas passamos por coisas temos vivido com o Senhor aqui coisas maravilhosas. Então eu me alegro com as coisas boas que o Senhor tem me permitido viver aqui nesse lugar. Então, irmão, quando Jetro ouviu aquilo, ele disse assim: rapaz, eu vou me alegrar com as coisas boas e vou deixar as coisas ruins de lado. Então, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Aí depois ele faz uma declaração de fé. Aquele homem era sacerdote de Midian, mas quando ele ouve aquilo tudo, aquele testemunho, sabe, de Moisés, aquelas histórias. Moisés era tipo um Forrest Gump, um contador de história do Senhor. Era um Forrest Gump gospel. No versículo 11, Jetro fala o seguinte. Aqui são palavras de Jetro. Jetro fala assim:
agora sei. Quando? Agora. Quando? Depois que ouviu o testemunho de Moisés, ele fala assim: agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Esse homem aqui, ele era sacerdote, ele servia lá em Midian. E certamente ele nunca viu pessoas se livrarem das mãos dos arrogantes egípcios. Mas agora ele viu algo que era impossível de acontecer. Ele fala: rapaz, então esse Deus é o Deus maior de todos, é o verdadeiro Deus, é esse Deus que tem todo o poder, e de fato ele estava certo. Meu amado, isso é uma confissão de fé, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, acontece isso que aconteceu na vida de Jetro. Agora, quando a gente começa a descobrir a Deus, quando a gente começa, a fé entra no nosso coração, é impossível você dissociar uma vida de relacionamento com Deus sem você fazer sacrifício a Ele. Olha só o que diz, o versículo 12 diz assim: em seguida, depois que ele ouviu isso tudo e que ele acreditou que Deus era o Deus superpoderoso mesmo, todo poderoso aliás, e que é maior do que tudo que existe, no versículo 12 fala assim: em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros, aliás, ele ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e na presença de Deus participaram com ele da refeição. Olha só que o homem agora, ele disse: eu não posso ficar com a minha mão fechada, eu não posso descobrir esse Deus e eu não aproveitar a oportunidade de fazer aqui um sacrifício a Ele. E ele faz um holocausto. O que é um holocausto? É o sacrifício de um animal que é consumido totalmente pelo fogo. E certamente ele adquiriu ali os animais, mas o texto diz que ele fez um holocausto e outros sacrifícios. Irmão, andar com Deus é se sacrificar. Ah, pastor, mas o sacrifício de Jesus Jesus fez o sacrifício na cruz, o cordeiro pascal. Só que andar com Deus é você sacrificar sua própria vontade, é sacrificar sua carne, é sacrificar o seu tempo, é sacrificar muitas vezes a questão financeira, é você ter que dizer assim: não, aqui eu vou fazer uma oferta de sacrifício, eu vou sacrificar o meu tempo, eu vou acordar mais cedo para me dedicar ao estudo da palavra, eu vou abrir mão de coisas que não trazem benefício para o meu espírito, para a minha alma, eu vou me sacrificar para agradar ao Senhor meu Deus. Então é isso aí. E por fim, querido, para a gente encerrar, eu acho que eu não deveria entrar nesse assunto aqui, porque por causa do tempo, eu acho que isso é tema para uma outra mensagem, mas todavia eu vou compartilhar com vocês o último versículo, que diz assim, o versículo 17 fala assim: o que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. No outro dia, Moisés sai para julgar o povo, para julgar as causas. Moisés se senta no meio da multidão e começa a julgar a causa de um, causa de outro, só que aquilo levou o dia inteiro. E Jetro, ele ficou observando. No final ele fala assim: Moisés, faça um favor, eu observei o que você fez o dia todo hoje e cheguei à conclusão de que o que você faz não é bom, o que você está fazendo não é bom, a forma como você está julgando não é bom. Irmão, eu não vou delongar aqui nesse ponto, a gente poderia fazer várias aplicações aqui, mas eu quero falar da humildade de Moisés em receber uma crítica, porque nem todo mundo está preparado para ser criticado, nem todo mundo recebe bem uma correção, nem todo mundo recebe bem um ensinamento. É você chegar assim: rapaz, eu estou observando o que você está fazendo aí, esse trabalho aí, mas esse trabalho não está ficando bom não. Eu acho que existe uma outra maneira, mais produtiva, melhor, mais fácil de você realizar esse trabalho. E Moisés, ele para,
Ele analisa o conselho do seu sogro. Agora pensa aí, sogro se metendo na vida de um genro. Mas ele ouve. E ele chega à conclusão, porque inclusive Jetro, quando ele dá o conselho, eu vou ler aqui, não vai estar aí no versículo não, precisa colocar. No versículo 18 está assim, ó: você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora, ouça-me e escute o meu conselho, e Deus esteja com você. Ele disse: olha, rapaz, eu vou te dar um conselho, mas você coloca ele diante de Deus. Eu vou te aconselhar. Agora, vá orar e vê se Deus vai confirmar isso aí no seu coração ou não. Então a questão é essa: é a gente ouvir quem tem mais experiência. Meu irmão, Jetro não fazia parte do povo de Deus, era de Midian. Mas Jetro chegou e estava chegando, olhando tudo aquilo por um outro ângulo. O próprio povo de Israel, no meio de todo mundo ali, não teve um que dissesse para Moisés que o que ele fazia não era bom. Mas o sogro chegou com uma visão diferente, uma visão por um outro ângulo, uma visão nova. Irmão, às vezes o que a gente precisa é de que uma pessoa de fora venha nos dizer que o que nós estamos fazendo, existe uma maneira mais fácil de fazer, menos pesada. Eu gostaria de delongar nesse assunto aqui, porque eu acho que daria para retirar verdadeiras pérolas desse texto aqui. Mas isso é mensagem, isso é texto para uma outra mensagem. Então, meu irmão, aceite a crítica, aceite a correção, aceite o conselho. Se você tiver dúvida, coloque diante do Senhor e peça a Deus para o teu coração discernir se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Vamos orar? Santo, amado, soberano Deus, essa foi a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja. Nós discorremos aí, falamos sobre diversos versículos onde naquela visita, uma visita que, como consequência, ali a gente poderia aplicar, Senhor, pode aplicar ali a união da família. Jetro foi ali usado pelo Senhor para unir a família. Jetro foi usado para levar um bom conselho a Moisés, um excelente conselho, e mudou a forma de administrar aquele povo, de governar aquele povo. E como consequência também dessa visita, Jetro, ele foi impactado pela tua palavra, pelo testemunho de vida de Moisés. E Jetro decidiu fazer um sacrifício ao Senhor. E o texto diz que junto com os líderes, na tua presença, então o Senhor estava ali presente com eles. O Senhor aceitou aquele sacrifício. Aquele homem voltou, eu creio, Senhor, que ele voltou transformado. Ele não foi mais o mesmo Jetro depois que ele ouviu o testemunho de Moisés. Que assim seja na vida dessa pessoa que ouviu essa mensagem, que essa pessoa seja transformada, impactada pela tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja confirmando no coração de cada pessoa. Graça e paz, povo de Deus. Não finaliza ainda. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus. Hoje o meu coração exulta, meu coração está alegre. Como vocês sabem, a gente vinha numa batalha aí com essas transmissões, nós tínhamos dificuldade. Eu tinha que parar a mensagem no meio, porque eu não conseguia pregar por causa do problema da conexão. Mas vocês observaram que da hora que começou o culto até agora, não caiu, nós não tivemos nenhum problema. Como eu falei, eu procurei uma empresa de internet, uma outra empresa, e nós contratamos um novo serviço de internet com mais qualidade, com mais solidez, sem essas quedas, e para a glória de Deus, para a glória do Senhor Deus Altíssimo, nós podemos hoje transmitir sem interrupções, e vocês receberam o alimento espiritual aí também sem maiores problemas. Que Deus receba toda a honra e toda a glória, e eu aqui só quero agradecê-lo, porque isso é bondade dele, é a graça dele em nosso meio. Que Deus abençoe a sua vida e a sua história. Lembrando que domingo teremos 2 cultos, 17 horas e 19 horas. Até domingo, se o Senhor assim nos permitir. Graça e paz. Beijo no seu coração. Tenha uma noite maravilhosa.